16ª Sessão Extraordinária de 2025, dia 17 de julho de 2025. Por haver o quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão, iniciando os nossos trabalhos às 8h07. Agradecemos a presença de todos nessa casa de lei. Solicito ao nobre vereador irmão Alexandre que proceda o texto bíblico que todos ouçam em pé. Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres pares. Estaremos realizando a leitura bíblica oficial deste trabalho, localizada no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, a partir do versículo de número 15, que diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, porque as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque em Deus são feitas as suas obras. Amém. Convoco a senhora servidora Naira Cabral como secretária ad hoc para secretariar os trabalhos. Solicito que o nosso servidor Tiago Almeida, contador, faça uso da tribuna para esclarecer o projeto de lei da PL 034 do Legislativo. Por gentileza, Tiago, usa a tribuna. Bom dia a todos os presentes, aos vereadores e vereadoras. Vamos falar um pouquinho sobre esse projeto de lei, o Legislativo 34, que ele é referente à implantação do CIAFIC no âmbito do município de Guarantã do Norte. Parabenizar também a todos por ser uma discussão técnica importante, visando a melhoria da qualidade da informação contábil no município, né? Também parabenizar as duas gestões, tanto a do Executivo como a do Legislativo, por estarem trabalhando em prol do desenvolvimento da cidade e do atendimento ao cidadão. Enfim, esse projeto, ele objetiva a consolidação das informações através de um sistema único para os três poderes. No caso aqui, o nosso seria o Executivo, lá a Previdência Municipal, que é uma autarquia, e o Legislativo. Aí essas informações elas vão ser registradas em uma base única do sistema do Tribunal de Contas, desenvolvido pelo Tribunal de Contas e salvo no servidor do Tribunal de Contas. Já tiveram várias comunicações através de ofício entre o Legislativo e o Executivo, após a substituição do sistema anterior, para que seja contratado o sistema dessa forma, tendo o objeto do CIAFIC, que daí vai ser um sistema que ele vai estar mais focado, o foco dele, né, é a questão da execução orçamentária, do financeiro e das peças de planejamento. E daí o outro objeto que seria os sistemas estruturantes, dentro do sistema folha de pagamento, controle de estoque, gerenciamento de frotas, servidores,
administrativo e os demais atendimentos necessários para o funcionamento da gestão pública. Então, basicamente, são dois objetos ali. O CIAFIC, que seria esse controle financeiro, né, execução orçamentária, espécie de planejamento, e os outros sistemas estruturantes necessários à gestão municipal. Esse sistema foi desenvolvido pelo Tribunal de Contas, ele é salvo no servidor do Tribunal de Contas essas informações. Em casos de transição do sistema, não haverá perda do banco de dados, é de propriedade nossa. Ele promove a transparência das informações, atende à Lei Geral de Proteção de Dados. Tem uma ata do tribunal que após a adesão do município, né, que é de competência do executivo fazer essa adesão, ela adere a essa ata e vai ter a empresa prestadora de serviço que vai estar auxiliando a implantação e, posteriormente, a manutenção desse sistema. Depois disso, é feito o rateio entre os órgãos do município, no caso, vai ter a parte da Câmara, vai ter a parte da Prefeitura e do Executivo proporcional à sua utilização, né? E daí, basicamente, essa informação funciona em um sistema de empilhamento. Vai ter a que gera a nossa, que é nível municipal, que depois consolida com a estadual e vai para a União, que depois forma o balanço com todas as informações. E o objetivo do CIAFIC é justamente isso, que essa informação saia do município, chega até a União, consolide o balanço e tenha qualidade dessas informações contábeis para a prestação de contas à sociedade e aos órgãos internacionais de fiscalização e controle. E a importância desse projeto é que ele vai padronizar a utilização do sistema, né? E a gente vai ter uma melhoria nessas informações, menos transtorno com as transições, como já tivemos 2, 3 transições de sistemas. Quando tem a conversão de dados, tem a questão de perda, porque são desenvolvidos em bases diferentes, a gente acaba tendo um prejuízo, porque quando você troca de um sistema, você pode perder informações do portal de transparência, perder os registros históricos, a qualidade da informação fica prejudicada. Se vocês acessarem o site da Secretaria do Tesouro Nacional e verificar a posição de Guarantã do Norte, ela está lá no final, está abaixo dos 4, a última vez que eu olhei era tipo 4.287 a colocação do município, entre todos os municípios do Brasil, sobre a qualidade da informação gerada. Então, tem dados estatísticos que comprovam, né, que esse registro nosso da qualidade da informação contábil é ruim. Então, é só verificar o ranking nacional dos municípios da qualidade da informação contábil na Secretaria do Tesouro Nacional. Então, esse projeto visa isso, melhorar o registro da informação contábil, a qualidade da transparência e a prestação de contas dos dados da sociedade, também garantindo a proteção dos dados com a Lei Geral da Proteção de Dados. Se algum vereador tiver alguma pergunta, alguma dúvida, estou à disposição. Nobres pares. Tiago, agradecer, obrigado pelo esclarecimento e continue sendo esse profissional. Muito obrigado e agradeço a todos pela disposição em votar o projeto, melhorando a gestão pública do município. Passamos para o expediente da 16ª Sessão Extraordinária de 2025. Procedimentos para a votação do veto. A votação do veto será efetuada conforme a preconiza do regimento interno do artigo 221, inciso 3. O veto terá o trâmite determinado pela Lei Orgânica do Município e terá deliberação única obrigatória. Lei Orgânica do artigo 51, inciso 5º, o veto somente será rejeitado pela maioria absoluta dos membros da Câmara mediante a votação secreta, bem como, conforme o artigo 221, inciso 3º, dependerão de veto favorável por maioria absoluta dos membros da Câmara para rejeição do veto. Regimento interno, artigo 217, inciso 2º, a votação, quando secreta, proceder-se a cabine indisponível para o meio de cédulas oficiais, pelo próprio votante, sendo recolhidos em urna, colocada junto à mesa da presidência. Regimento interno, artigo 217, inciso 3º. A apuração será feita por 2 escrutinadores
anotado pela segunda secretaria do programada pela presidência. Regimento interno, artigo 218. Havendo empate na votação secreta, ficará em matéria para a sessão seguinte, veja ordinária ou especialmente convocada pela extraordinária, reputando-se rejeitado se persistir o empate. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do veto total ao projeto de lei legislativo número 024 de 2025. Ao excelentíssimo senhor Celso Henrique Batista da Silva, presidente da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, prezado senhor, venho por merecer apresentar o ofício, comunicar a vossa excelência que decidi vetar integralmente o projeto de lei legislativo 24/2025, que dispõe sobre o Programa Municipal de Apoio e Incentivo ao Esporte. Razões do veto ao projeto de lei legislativo 024/25, que dispõe sobre o Programa Municipal de Apoio e Incentivo ao Esporte. Nobres vereadores, a iniciativa parlamentar veiculada por meio do projeto de lei legislativo 24/2025 é louvável na medida em que institui política pública voltada ao fortalecimento e ao incentivo da prática esportiva, sendo de grande relevância para a elevação da qualidade de vida dos munícipes. Contudo, é certo que toda e qualquer proposição legislativa, independentemente de sua origem, deve ser obedecida ao princípio da separação dos poderes consagrado no artigo 2º da Constituição Federal. Depreende-se que a Câmara Municipal, no intuito de instituir política pública voltada para o fortalecimento e incentivo do esporte, estabeleceu ajuda de custo a atletas municipais e entidades esportivas sem fins lucrativos no valor entre R$ 500 a R$ 50 mil para custear despesas com alimentação, hospedagem, transporte, uniformes e materiais esportivos. Verifica-se que, no caso em questão, o Poder Legislativo Municipal extrapolou os limites da iniciativa parlamentar, imiscuindo-se na função administrativa do Poder Executivo ao criar um programa que prevê a prática de atos concretos, típicos da gestão pública, no qual impõe à administração pública o dever de realizar o pagamento de incentivos financeiros com valores já pré-definidos. Não bastasse isso, o projeto de lei em questão vincula o referido programa à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, inovando as atribuições dessa secretaria quando define que será a responsável pela aprovação da concessão da ajuda de custo, bem como pelo acompanhamento e fiscalização. Dessarte, infere-se que a pretensão contida no projeto de lei viola o princípio da separação dos poderes e, consequentemente, a iniciativa privativa do chefe do Executivo, nos moldes elencados do artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, dispositivo legal que é de reprodução obrigatória nas constituições estaduais e leis orgânicas municipais por força do princípio da simetria. Cabe ainda observar que, como a proposição legislativa em questão cria despesa obrigatória, seria imprescindível que viesse instruída com o estudo de impacto orçamentário, conforme exigido no artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias. Nesse sentido, conforme precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, já citado anteriormente, a ausência do estudo de impacto orçamentário implica em inconstitucionalidade formal. Observa-se ainda que este fato também foi observado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal, que recomendou no parecer jurídico que fosse providenciada a elaboração do estudo de impacto orçamentário em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Diante de tudo exposto, é evidente que o projeto de lei legislativo 024 carece de condições para ser convertido em lei, uma vez que padece de dupla inconstitucionalidade.
a inconstitucionalidade material por afronta do princípio da separação dos poderes, diante da usurpação da função administrativa reservada ao Poder Executivo por meio da instituição de ajuda de custo e dinheiro a ser paga pela administração e da criação de novas atribuições à Secretaria Municipal de Educação. Há ainda a inconstitucionalidade formal por violação da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, prevista no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, norma de observância obrigatória pelos entes federativos por força do princípio da simetria. Soma-se isso à ausência da estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigida pelo artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias, o que também configura vício de inconstitucionalidade formal. Assim, embora louvável a intenção da proposta, impõe-se o veto integral ao projeto de lei legislativo 024/2005 por vício de inconstitucionalidade formal e material. Alberto Márcio Gonçalves, prefeito municipal. O veto é posto em discussão e concedida a palavra por 5 minutos por orador, conforme o regimento interno do artigo 200, inciso 3º. Nobre vereador Alexandre. Senhor presidente, nobres pares, eu aqui como autor dessa propositura, venho me manifestar da seguinte forma: as alegações do prefeito, falando acerca da inconstitucionalidade formal, da inconstitucionalidade material, em nada se apega ao contexto desse projeto. Haja vista que ele não vai ter obrigação de executar esse projeto. A gente simplesmente visando fomentar, ajudar, fortalecer o trabalho que é realizado pelas entidades esportivas, principalmente as sem fins lucrativos, que dependem aí de doações, dependem de ajudas para funcionar e promover os trabalhos esportivos no município. Também na vontade de ajudar, incentivar e motivar os atletas aqui do nosso município, atletas autônomos, atletas que por conta própria saem para representar esse município em outros municípios, em outros estados. A gente propôs de forma, esse projeto, não de forma obrigatória, mas tentando motivar o prefeito a abrir seus olhos e enxergar que quando ele chegou aqui, diversas modalidades esportivas já eram desenvolvidas por diversos atletas e por diversas entidades esportivas também. E o município sempre foi participante desses trabalhos. O município sempre motivou e sempre ajudou as entidades e os atletas. E o dinheiro público investido nessas modalidades não é jogado fora. Muito pelo contrário, ele realiza, através desses investimentos, um trabalho social de alta relevância para o nosso município. Quando se investe no esporte, nós sabemos que estamos alcançando resultados positivos em diversas áreas da sociedade, porque o esporte, ele é palco de diversas políticas públicas, de diversos programas do governo federal, estadual, e ainda é uma porta que se abre para que os nossos jovens, os nossos adolescentes, consigam se firmar em um caminho de mais respeito, em um caminho de mais responsabilidade, em um caminho que com certeza não deixa que a nossa juventude venha se desvirtuar e aí entrar por portas que não agregam e que não ajudam. E, senhor presidente, o projeto não é de forma obrigatória. A ajuda de custo em que ele fala que nós não temos o cálculo de impacto financeiro, ora, não apresentamos porque nós não estamos obrigando ele a executar. Nós estamos aqui ofertando a oportunidade, dando legalidade, caso ele queira ajudar os esportistas do nosso município. Nós estamos aqui abrindo uma porta porque recentemente temos recebido muitas reclamações das entidades esportivas. É a modalidade da capoeira, é a modalidade do karatê, é a modalidade daqueles que participam das corridas, é a modalidade de quem faz ciclismo, é a modalidade aí, enfim, são diversas
carecendo de ajuda do poder público. Então, se omitir dessas ajudas, fugir dessa responsabilidade, é promover no meio das nossas crianças o incentivo ao uso das drogas, à ociosidade e todas as armadilhas que o mundo vem preparando para ceifar a inocência e a integridade de crianças e adolescentes. Então o projeto, ele não tem um cálculo de impacto, porque a hora que ele decidir ajudar os esportistas, ajudar os atletas, o cálculo vai ser feito por ele. Ele vai ser lá o gestor, o ordenador da despesa, né? Então assim, é um incentivo. Estamos aqui preocupados com o que está acontecendo em Guarantã do Norte. Temos aí diversos vídeos nas redes sociais de classes que praticam esportes, que tem um trabalho fundamental, que está sendo prejudicada por falta de investimento, por falta de se enxergar que isso é um trabalho relevante e que com certeza traz resultado para a nossa juventude, para os nossos adolescentes. Eu peço que os nobres pares rejeitem esse veto e ele vai ter lá, não uma obrigação, mas sim uma oportunidade e uma autorização para fazer melhor no esporte do município. Quem pensa ao contrário, eu respeito, pode vir aqui se manifestar, porque os nossos esportistas estão clamando por mais investimento, estão clamando para que sejam enxergados e valorizados aqui no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao nobre vereador Silvio Dutra. Vereadores, eu venho aqui primeiramente parabenizar o vereador irmão Alexandre pela propositura. Destaco que o projeto ele é autorizativo, o projeto não tem a obrigatoriedade. Se ele é autorizativo, basta o prefeito se programar, planejar e executar quando tiver dotações orçamentárias, certo? Então eu venho pedir para que os senhores derrubem o veto. Vocês vão observar lá que tem duas opções, manter o veto ou derrubar o veto. Que os senhores derrubem o veto e ajudem nós a fortalecer o esporte de Guarantã. E ainda destaco que hoje, inclusive, teremos uma reunião com os esportistas de Guarantã às 18h30 aqui na Câmara Municipal. Então é uma ação coordenada, uma ação em conjunto do Legislativo para conseguir fazer com que os esportistas sejam vistos e, acima de tudo, incentivados. Porque o esporte, você não gasta investindo no esporte. Você vai investir na vida das pessoas com saúde, com socialização, dentre outros. Concedo a palavra para o irmão Alexandre. Presidente, se o problema é recurso, não tem ainda uma dotação orçamentária dentro da lei orçamentária que foi aprovada ano passado, dentro da LDO, a gente consegue colocar recurso das emendas impositivas dos vereadores. Eu tenho certeza que na elaboração da lei orçamentária anual, na elaboração do PPA, na elaboração da lei das diretrizes orçamentárias que vai ser feita esse ano, nós conseguimos aqui sim, por meio das nossas emendas impositivas, custear as despesas que vai auxiliar os trabalhos das entidades esportivas. O problema é dinheiro? O problema é falta de recurso? Ou o problema é falta de interesse em entender que os esportistas, que as entidades esportivas são relevantes aí para o sucesso das nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos munícipes. Então, eu já até peço aos nobres vereadores, aprovando, derrubando esse veto aqui, que nós venhamos também colocar recursos da emenda impositiva e fomentar essas atividades que são relevantes para o nosso município. Obrigado, Silvio. Oi. Concluo solicitando para que os senhores derrubem o veto. Senhores vereadores, de suma importância, no começo da gestão, eu me lembro, enquanto os outros municípios autorizam ao Executivo 5% a 7%. Nós, aqui esse plenário, nós aprovamos quase 15% para ser investido dentro do município, que o prefeito tinha autonomia. Eu quero parabenizar vocês, vereadores, que tiveram com os esportistas, acho que eu e o Alexandre não estava aqui, né, Alexandre? Mas tem o apoio da gente, e fizeram o Silvio, o Davi, Letícia, o Demilson, e que fizeram uma reunião com os esportistas, e onde a gente tem muita cobrança, todos nós vereadores,
que principalmente a área do esporte, a área de toda a cultura que nós tínhamos dentro da ação social não existe. Eu acho que isso é de suma importância da valorização e, resumindo a história, isso é saúde, é menos gasto ao município. Então eu peço a vocês também que, por favor, ajude a quebrar esse veto. É aquele que foi falado, explanado, Alexandre. Nós não estamos obrigando, nós estamos somando e fazendo para o município, pensando na sociedade. Convoco os dois escrutinadores que ficarão responsáveis pelo acompanhamento da votação e da contagem dos votos. Quero convidar o Ricardo Roder, que venha ao plenário, por gentileza, por favor, e o Tiago Almeida também acompanha sobre o veto. O veto está em votação. A votação será por ordem alfabética convocada pelo secretário. Convoco o nobre vereador Alexandre Rodrigues Ribeiro Vieira. Convoco o vereador presidente Celso Henrique Batista para o seu voto. Convoco o vereador Davi Marques para o seu voto. Convoco o vereador Demilson da Páscoa para o seu voto. Convoco a vereadora Letícia Camargo para o seu voto. Convoco a vereadora Maria Socorro Leite Dantas para o seu voto. Convoco a vereadora Veroni Maria Panceira para o seu voto. Convoco o vereador Zilmar Assis de Lima para o seu voto. Retificando, convoco o vereador Silvio Dutra para o seu voto. Pulei ele. Foi tudo? São esses os nomes, senhor presidente. Veroni. Não, Veroni. E nós... Ele votou já? Já votou? Já. Também já votou, não votou? Não. Agora eu... Viu? Tá, senhor presidente. Mas assim, como eu chamei, eu pulei sem querer o nome do Silvio, a Veroni já votou. Não. Sim, votou. O Zilmar já votou? Não? Então convoco... Só falta o vereador Zilmar, correto, pessoal? Convoco o vereador Zilmar Assis de Lima para o seu voto. Fechou.
Deixa eu ver aqui agora. Realizar a contagem dos votos com a presença dos escrutinadores. Não está certo. Mantenha o veto. Rejeito 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 o veto. E rejeito o veto. Então, que mantém votos, que mantém o veto 1, mantido, né? E 8, rejeitado. Então, declara, e é importante que o veto ao projeto do legislativo número 024 de 2025 é rejeitado. Obrigado, viu? Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da mensagem justificativa do projeto de legislativo número 034 de 2025. Senhor presidente, nobres pares, estarei realizando a leitura da mensagem justificativa referente ao projeto de lei 034/2025. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o presente projeto de lei visa adequar o município de Guarantã do Norte às exigências legais e normativas federais e estaduais, promovendo a transparência, padronização e integração dos registros orçamentários, financeiros e patrimoniais, conforme determina o artigo 48º da Lei Complementar número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, também do Decreto Federal 10.540 de 2020 e resoluções normativa número 14 de 2024 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. A adoção do CIAFIC-MT do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso é uma medida indispensável para o cumprimento das obrigações da prestação de contas, acesso, transferências voluntárias e operações de crédito, bem como para o fortalecimento do controle interno e externo em benefício da sociedade guarantaense. O Decreto Federal 10.540 de 2020 exige que todos os entes federativos adotem um sistema único e integrado de execução orçamentária financeira e de controle, utilizado obrigatoriamente por todos os poderes do município, assegurando integração contábil, orçamentária e fiscal. A não adoção do CIAFIC do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso pode acarretar sanções como o impedimento de recebimento de transferências voluntárias e a contratação de operações de crédito comprometendo recursos essenciais para o município. O CIAFIC, desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, foi projetado para garantir a transparência da gestão fiscal, padronizando e consolidando as informações de todos os órgãos municipais em uma única base de dados, o que facilita o controle interno, externo e social.
A padronização e integração dos dados aumentam a qualidade das informações contábeis e fiscais, tornando-as mais fidedignas, tempestivas e comparáveis, além de simplificar e agilizar o processo da prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e também à sociedade. A utilização de um sistema único elimina a necessidade de múltiplos contratos, integrações e migrações de dados entre diferentes sistemas, reduzindo custos operacionais e riscos de inconsistências ou atrasos nas informações. Experiências recentes em municípios que já aderiram ao CIAFIC, como a nossa capital da cidade de Cuiabá e também a cidade de Várzea Grande, demonstram melhora significativa na qualidade da informação contábil e maior eficiência no fechamento de balanços e consolidações de dados. O CIAFIC é fornecido gratuitamente pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que oferece suporte técnico, treinamento e atualização constante do sistema, garantindo que o município esteja sempre em conformidade com as normas vigentes e protegido quanto à segurança dos dados. O armazenamento em nuvem permite acesso seguro e remoto às informações, aumentando a proteção contra perdas e facilitando o trabalho dos servidores. A adoção do CIAFIC do Tribunal de Contas de Mato Grosso resolve impasses já identificados pelo Ministério Público Local, que apontou a ausência de integração plena entre Executivo e Legislativo como fator de risco para a regularidade administrativa e transparência do município. O sistema garante igualdade de acesso e condições para todos os poderes municipais, promovendo a governança e o cumprimento das exigências legais de prestação de contas e transparência. Municípios que já implementaram o CIAFIC foram reconhecidos nacionalmente por avanços na qualidade da informação contábil e fiscal, o que eleva a credibilidade e a imagem institucional do município de Guarantã do Norte perante os órgãos de fiscalização e controle, investidores e a população da cidade. Portanto, a aprovação desse projeto do CIAFIC, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, representa oportunidade única e estratégica para a gestão pública municipal de Guarantã do Norte, sendo fundamental para cumprir a legislação federal automaticamente, economizar nos custos com sistemas anualmente, modernizar completamente a sua gestão pública, aumentar a transparência para a sociedade, reduzir riscos operacionais e legais e posicionar-se como referência regional, sendo uma decisão clara que o CIAFIC não é apenas uma opção, e sim uma solução inteligente e necessária para o futuro da gestão pública de Guarantã do Norte, aumentando a conformidade com a legislação, promovendo a transparência governamental, aumentando a eficiência administrativa pela utilização de sistema único e com banco de dados no servidor diretamente no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, a redução de custos operacionais e ainda evitar sanções ao município, beneficiando diretamente a gestão e toda a sociedade local. O presente projeto vai assinado pelo presidente Celso Henrique Batista, pelo primeiro secretário vereador Alexandre Rodrigo Ribeiro Vieira e pelo vereador Silvio Dutra da Silva. Senhores vereadores, o projeto de lei legislativo número 034 de 2025 está em discussão. Eu quero pedir aos nobres pares que realmente, aos nossos pares em geral, e que venha com a gente e que faça, conforme já foi o Tiago explicou, conforme a gente está sendo orientado pelo tribunal, e muito mais segurança e transparência para a Câmara Municipal ter aos nossos, todos cidadãos, um portal de transparência com toda a segurança. Então,
aos nobres pares, eu peço que votem com urgência urgentíssima e te parabenizar, Tiago, que continue se dedicando, sendo essa pessoa dedicada a todos os profissionais da Câmara Municipal e agradecer principalmente à equipe do Tribunal de Contas que realmente está dando auxílio e em cima da lei a gente está trabalhando e vamos fazer o que é de melhor para o município. Então, eu peço aos nobres pares que votem com urgência urgentíssima esse projeto, que eu acho que todos entenderam o que vem em benefício à sociedade. Senhor presidente. Concedo a palavra ao nobre vereador irmão Alexandre. Permissão para falar aqui em pé, senhor presidente. Senhor presidente, nós sabemos que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, na condição de órgão de fiscalização externa, ele, hora ou outra, ele é um terror para políticos, prefeituras que caminham por caminhos tortos e errôneos, ou que não estão aí em dias com suas obrigações, ou tem projetos ou pensamentos de fazer coisa errada. E depois que esse projeto foi protocolado nessa casa, despertou aí um pânico muito grande por parte do prefeito. Começou ali uma intensa dedicação em tentar desmotivar esse parlamento em não aderir a a implementação desse sistema. Ora, o sistema é desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que é o órgão maior da fiscalização externa das prefeituras e câmaras municipais. Ora, o sistema vai ser implantado de forma gratuita, não vamos ter despesas, não vamos precisar montar processo licitatório, ocupar um monte de funcionários para estar adquirindo ele. Ora, o sistema vai oferecer treinamento também para os servidores. O sistema tem a segurança garantida, né, e como foi visto, muito bem colocado pelo vereador, com todo respeito ao nobre servidor desta casa, contador, Tiago, em que no ranking nacional da comunicação, da informação entre Poder Executivo e Legislativo, da apresentação imediata, né, das contas dessa casa, do que está sendo feito, na exposição da transparência dos atos administrativos, Guarantã do Norte, dentro dos 5.000 e poucos municípios que o Brasil tem, está na posição lá de 4.000 e fração. Então estamos numa posição muito desvantajosa. Agora eu não entendo qual o pânico do prefeito, qual o medo de que o nosso sistema integrado entre prefeitura e Câmara seja gerenciado por um órgão de fiscalização externa que é o Tribunal de Contas. Eu digo isso porque ele começou a mobilizar pessoas para estar ligando para os vereadores. Ele reuniu um grupo e foi lá no Tribunal de Contas tentar fazer com que o próprio órgão que gerencia o sistema viesse desmotivar os vereadores, ligando para pessoas, ligar para o vereador Celso, ligando para pessoas, ligar para o vereador Silvio, para desmotivar a gente de implantar esse sistema que vai garantir economicidade, que é um princípio importante, vai garantir transparência, que é um princípio importantíssimo. Eu não entendo o medo do prefeito Márcio de implantar o CEAFIC. Se não deve, se não está pensando em fazer coisa errada, não pode ter medo. Então, senhor presidente, eu acompanho aqui o seu pedido de urgência urgentíssima e que nós venhamos, sim, nos tornar referência regional, porque aqui ao redor nenhum dos municípios tem ainda. Então, o Guarantã do Norte, mais uma vez, vai se destacar em aderir a um sistema que vai ter todo o acompanhamento de forma rápida do Tribunal de Contas, aí, de tudo que está sendo feito aqui no município. Parabéns aos parlamentares que pensaram nisso, ao corpo técnico dessa casa que pensou nisso. É hora de fazermos diferença, é hora de continuarmos avançando. Muito obrigado. Concedo a palavra ao nobre vereador Zilmar. Bom dia, Bom dia, senhor presidente, senhores, senhoras vereadoras. Senhor presidente, eu sei que a minha fala aqui, eu acredito que não vai ter muita importância, porque todos já estão com a opinião formada. Mas eu quero lembrar aqui, Vossa Excelência, quando foi trocado a Coplan pela Agile, o transtorno que causou para com os empresários, na questão de notas fiscais. Quero falar também aqui
que a preocupação do Poder Executivo é com a cidade. A preocupação é que se as coisas não vão andar bem, porque o Estado de Mato Grosso, senhor presidente, e nobres vereadores, vereadoras, tem 142 municípios, e só 3 aderiu esse programa até agora. Cuiabá aderiu em 2023, Várzea Grande em 2024, Dom Aquino não sei se aderiu o ano passado ou esse ano agora, mas segundo fiquei sabendo já quer sair do programa. E eu vejo que o Poder Legislativo está querendo interferir no Poder Executivo. Eu respeito muito o nosso servidor Tiago Almeida, grande profissional, mas eu discordo, porque até comentando, ele veio conversar comigo, comentando com ele, eu falei, a Câmara tem 25 servidores, a Prefeitura tem, se não tem 1.000, está aproximando 1.000 servidores. Eu não vejo, e não acho necessário, a Câmara tomar esse posicionamento. E outra coisa, quando fala aí na mensagem que é obrigação, não é obrigação. Se fosse obrigação, os municípios, os demais municípios, já tinham aderido a esse programa. Então, a preocupação do Poder Executivo é com relação ao andamento do município. Eu sei, eu acredito que vai ser aprovado, esse projeto, eu acredito que vai ser aprovado. Depois vai vir o veto, e o veto vai ser derrubado, o prefeito, o Poder Executivo vai entrar com a ADIM, e, segundo informação, se ganhar na ADIM, mais uma vez, essa Câmara cai em desgaste. Como aconteceu naquela sessão, ora vocês colocaram a votação da nova mesa diretora e o juiz entendeu que não era momento. Isso aconteceu lá atrás e, pelo visto que estou vendo, vai voltar a acontecer o que já acontecia lá atrás, nos anos de 2017 a 2020. Então, eu quero esclarecer aqui à população que eu, vereador Zilmar, sou contra, porque eu entendo que quem tem que trabalhar é o Poder Executivo, ver o que é melhor para o município, esses programas, e não é de obrigação, como foi falado aqui. Era isso, presidente. Concedo a palavra à nobre vereadora Veroni. Bom dia a todos. Eu comungo da opinião do Zilmar, vereador. A gente vê aí que nós temos hoje só Cuiabá, Várzea Grande e Dom Aquino trabalhando com esse sistema. Achei interessante a fala do Tiago, que é uma fala muito técnica, mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cautela em relação a essas trocas de sistema. E a gente sabe que esse sistema CIAFIC, ele não contempla todas as necessidades do município. E como ele é opcional, eu ainda sou para a gente aguardar, ver mais municípios trabalhando com ele, ver a viabilidade dele, e ele não é totalmente gratuito, como foi dito. Sim. Eu diria aqui, senhor presidente, que a Câmara adere, fica aí de um teste de 6 meses, a Câmara adere a esse programa, se der tudo certo aí, a Prefeitura pode repensar nessa situação. Vou continuar. E a gente já viu aí a questão da troca do sistema, o prejuízo que foi. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cautela para que a gente não prejudique, de fato, a gestão. Eu conversei com contadores muito antigos, que eu já conheço, estou na área pública há muito tempo, e os municípios estão receosos em iniciar o trabalho e a implantação do CIAFIC. Então, o meu voto é contrário, por cautela, e evitar que se tenha um novo prejuízo aí para a sociedade. É isso. Concedo a palavra ao nobre vereador Silvio Dutra. Presidente, eu venho sair em defesa do projeto, porque quando você desconfia do Tribunal de Contas, você vai acreditar em quem? O Tribunal de Contas é o órgão fiscalizador que tem a competência exclusiva de conseguir viabilizar a contabilidade dos municípios, conseguir viabilizar
ao bom andamento da gestão pública e do orçamento. Nós temos o Tribunal de Contas como órgão fiscalizador externo que contribui com o Poder Legislativo, inclusive para julgar a conta dos prefeitos. Portanto, eu acho que desconfiar, duvidar do maior órgão fiscalizador que existe, que é o Tribunal de Contas, é uma argumentação vazia e principalmente descabida. Por esse motivo, eu venho pedir para que vocês aprovem o projeto, né? E já que o vereador Zilmar ele acabou saindo da pauta, faço aqui a defesa em relação às argumentações do mesmo. Destaco que o nosso regimento interno ele está totalmente desatualizado, por esse motivo que houve esse entrave da Justiça nos atos do Poder Legislativo. Foi criado um grupo de trabalho e vai ser atualizado tanto o regimento interno quanto a lei orgânica. Já está em processo de atualização tanto do regimento interno quanto da lei orgânica do município para poder acompanhar as jurisprudências, as decisões do Tribunal de Contas, as legislações atualizadas. Se não fosse essa desatualização do regimento interno, não teria nenhum tipo de entrave enquanto aos andamentos ora proposto pela mesa diretora e pelos vereadores dessa casa. Eu acho que nós precisamos defender mais o nosso poder legislativo, porque é daqui que saem as nossas atribuições, saem as nossas ações. Então eu peço para que... Sim? Claro. Senhor presidente, a capital do estado, Cuiabá, ela trabalha com o CEAFIC. A carga de documentações, de informações da capital do estado, acho que deve ser uma das maiores cargas, né, do estado de Mato Grosso. E lá funciona. Agora, outros municípios não aderiram porque não acharam relevante. Acharam relevante gastar dinheiro. Ou, às vezes, fazer licitação e permitir que pessoas parceiras, pessoas que tenham sistemas que são conhecidos, participem. Enfim, cada caso é um caso. Agora, como nós temos a capital do estado, como exemplo, que atua junto ao sistema e funciona, por que não nós aqui também atuarmos junto aos sistemas e funcionar? O vereador Zilmar falou que é o poder executivo que tem que trabalhar. Uai, e o legislativo? Nós temos que ficar parado, olhando o prefeito fazer o que bem quer, e induzir as pessoas com veemência. Ele é muito persuasivo. Ele tem um poder de persuadir e pegar pessoas que são inteligentes e tornar refém dos seus interesses. A forma que ele aborda as pessoas para falar é uma forma intimidadora. É uma forma que quando a pessoa não tem costume de estar num... Isso é psicologia. E ele convence pessoas, até pessoas inteligentes, a comprar o projeto dele sem a pessoa analisar se isso é bom ou não. Agora acompanhe, nós vamos estar aderindo a um sistema que vai dar transparência 100%, porque o órgão gerenciador, criador do sistema, é o órgão que fiscaliza as contas, tanto da prefeitura como da Câmara. Quem tem medo disso é porque tem outros pensamentos. Agora, eu acho isso ridículo, ao ponto de militarmos, trabalharmos, vivermos aqui nesse poder legislativo e ficarmos aí lambendo bota de prefeito, ficarmos aí nos subjugando, ajudando a jogar a imagem desta casa na lama. Nós temos aí uma pessoa traumatizada, atuando com veemência, querendo denegrir, destruir, jogar o poder legislativo na lama, estragar, esbagaçar com o nome dos vereadores. Por quê? Será que é um trauma? O cara esteve aqui, por conta própria errou e perdeu o mandato. Ninguém escassou o mandato de Márcio Alberto Gonçalves. O cara, por ter questões criminosas lá na sua entidade militar, foi condenado e perdeu o mandato nessa casa. Foi decretado a perda, ninguém votou para caçar ele, mas ele carrega com ele um trauma, como se fosse um trauma de infância, como um trauma de uma criança que é estuprada, e isso reflete negativamente no futuro, na sua vida, impactando negativamente. Agora o cara quer destruir o poder legislativo, o cara quer denegrir a imagem dos vereadores. Me mostre quando foi que nós trabalhamos contra a prefeitura, quando foi que nós empatamos o município de crescer, quando foi que nós aqui travamos. Muito pelo contrário, vereador aqui vai lá e consegue emenda parlamentar, ele vai lá e fala que não quer. Vereador aqui vai lá e consegue parceria com o deputado federal, estadual, senador, ele fala que não vai querer porque é amigo do antigo gestor. Até onde, até quando nós vamos concordar com isso?
Nós somos vereadores, é dar um chute na cara da população, deixar o Poder Executivo minar, nos amarrar, nos isolar. Nós concedemos a ele 15% aqui de espaço, de gerenciamento total, entendeu? Para poder mexer no orçamento público, confiando nas decisões. Agora o cara faz tudo sozinho, não concorda com ninguém, não aceita informação de ninguém, não aceita ser contrariado, arruma confusão com empresários, arruma confusão com ambulantes, arruma confusão com as mídias, e eu, vereador, vou estar bajulando? Não, meu amigo, eu represento uma população de cerca de aproximadamente 40 mil habitantes. Eu fui eleito para representar o povo e não ficar com um louco do lado dele. Guarantã tem que avançar ou continuar avançando. Isso é prevaricação, é falta de respeito, é descaso. Ficar do lado de um cabra que só quer saber em destruir o Poder Legislativo, quer jogar a culpa nos vereadores, meter fogo na sua própria casa e fazer ventinho na casa dos outros, é muita pouca vergonha, é ser descarado demais. Vamos assumir a responsabilidade, fomos eleitos pelo povo para trabalhar, olha a nossa saúde, população clamando, vereador vai lá de madrugada, ele já é chamado, ligam para ele, e ele chega lá de madrugada, ele pega médico dormindo, paciente lá 6 horas aguardando, o que o vereador faz? Sai caladinho, porque é amigo do prefeito. Para com isso, rapaz, fez a coisa certa, beleza. Estou vendo agora uma emenda de 6 milhões vindo para ajeitar o bairro Santa Marta. Aquilo é uma luta de todos os parlamentares, é uma luta do prefeito, sim, também. Agora, por quê? O cara leva o mérito sozinho. Quem é contra essa emenda? Ninguém é contra. Parabéns ao município de Guarantã, que vai receber do governo do Estado Federal um recurso que vai resolver a vida, a situação de centenas de famílias que estão ali sofrendo na poeira na época da seca, sofrendo no atoleiro, no alagamento na época da chuva. Obrigado ao governador do Estado, obrigado aos deputados envolvidos, entendeu? Isso sim é militar com legítima força, é querer o bem do município, vindo do prefeito, vindo do vereador, vindo do deputado. É assim que temos que pensar, é assim que avançamos. Agora, ficar do lado do cara que quer destruir essa casa, apoiando a destruição, para com isso, vamos acordar, vamos assumir a responsabilidade, vamos encarar a realidade de frente. Chega, deixa ele trabalhar e ele também nos deixa trabalhar. Eu acho que é assim que a gente avança e é assim que a gente vence. Tudo tem limite. Daqui para frente, essas atrocidades não vão estar acontecendo e passando desapercebida. Vereador que for aqui apoiar loucura de prefeito para destruir Câmara, vai ser exposto. Chega, gente. Respeitemos uns aos outros. Divirja aí da minha fé, do meu pensamento, da minha ideia, mas me respeite como ser humano. Agora a pessoa tem um projeto maligno de destruir o Poder Legislativo porque saiu daqui envergonhado. Para com isso. Isso não é ter uma política legítima que visa o bem dos outros. Vamos trabalhar, buscar o bem para o nosso município. Vamos respeitar os poderes que são distintos, harmônicos, mas distintos e independentes. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, para concluir minha fala, vamos levar em consideração, e um gerador mais importante, Várzea Grande e Cuiabá são as duas principais potências do estado do Mato Grosso, as duas principais cidades e o maior orçamento do município, e eles fazem adesão a esse programa, que é uma extensão do Tribunal de Contas, oficial. E um detalhe, eu não sei se vocês observaram, mas recentemente, o próprio presidente do Tribunal de Contas, Sérgio Ricardo, fez uma fala publicamente elogiando o prefeito Abílio, por estar conseguindo tirar Cuiabá do vermelho e, acima de tudo, fazer parte da adesão desse programa. Pô, se o próprio presidente do Tribunal de Contas elogia o prefeito que faz adesão ao programa, que é o principal município, que é a capital do estado de Mato Grosso, Guarantã está com temor de não fazer adesão ao mesmo? Gente, cada um de nós aqui, eu acredito que o mais novo de Guarantã passa dos 20 anos, né? Creio eu. Nós temos um prefeito que mora 6 anos apenas em Guarantã. Permita que o Tribunal de Contas tenha acesso direto a todos os dados necessários.
Isso é transparência. Eu peço para que os senhores aprovem o projeto. Concedo a palavra ao nobre vereador Davi. Oi. Primeiramente, parabenizar o Tiago pelas explicações, o qual eu tinha dúvidas desde o começo, comentei contigo. E confesso para vocês, em 12 anos, 13, vai para 13 anos, eu não vou falar essa palavra nesse número. O número dá um desgaste emocional. Mas 12 anos e 7 meses de mandato, eu nunca vi discussões essas que, entre executivo e legislativo, que levam a um descrédito tanto nosso como do executivo. E pelo entendimento, Tiago, entendi, sim, a valorização desse projeto. E houve-se rumores, vereadores, que nós teremos aí um atraso nas ações do executivo. Eu acredito que a competência da gestão, eu acho que deve ser avaliada e valorizada. A partir do momento que for feito essa adequação, eu acho que sempre tivemos profissionais competentes e eu acho que agora não vai ser diferente. Então, na questão, não estou aqui aprovando um projeto de lei, goela abaixo do presidente, ou seja, da maioria dos vereadores, mas tendo entendimento de acordo com alguém que tem realmente consciência e técnica para poder pautar sobre o projeto e uma vez independente de política. Parabenizo você e gostaria que os vereadores entendessem esse posicionamento meu e que fizessem esse acompanhamento também. Eu acho que nós temos sim que dar crédito a quem realmente tem conhecimento e entendimento ao projeto de lei, que é você, Tiago. Tá? Por isso que eu sou favorável também. Obrigado. Concedo a palavra ao nobre vereador, companheiro da gente, Ademilson da Páscoa. Eu quero agradecer a atitude do Tiago, nem para A nem para B, para um Guarantã melhor. Tá? A minha palavra é sobre a mesma atitude do Davi. Parabéns, Davi, pela sua fala. Vou falar hoje, vou desabafar, porque senão vou me dar um infarto, tá? Eu sou vereador, eu só entrei vereador porque eu tinha desgosto de ver esses vereadores de 50 anos, de 50 mandatos aí, ó. Tem vereador aqui, ó, sentado na cadeira, que o próprio irmão dele morava na Páscoa, tá? Nós fazia vaquinha de pessoal carregando pedra no Jerico para tampar atoleiro lá na Páscoa. Nunca levou uma carriola para a Páscoa. Tem vereador de 5 mandatos aqui, ó, nunca trouxe coisa nenhuma para a Páscoa. Essa semana foi lá na Páscoa, colocou um tubo de hábito lá, tá? Nós fomos em reunião com 4 vereadores aqui, sentando no gabinete do deputado, nós conseguimos 5 tubulação para a Páscoa. Eu fui em Cuiabá, consegui mais 5 tubulação para a Páscoa. Falando com o deputado, de sincero, que eu conheci ela há 40 anos. Consegui a ponte de concreto para o Rio Peixotinho, para o Rio Jacutinga, para o Rio Horizonte, que a ponte do Rio Horizonte está caindo, gente. Foi lá, te arrancou uma ponte novinha, que eu fui bater marreta, eu vim de Cuiabá, 2 horas da manhã eu escutei o áudio que a ponte estava caindo, eu, Valcimar. Levantei, não dormi não, gente, fui lá e consegui madeira, consegui bater marreta o dia inteirinho com ressaca da viagem. Agora vai um vereador com 5 mandatos, fazer vídeo em cima da ponte que eu fiz nova. Aquela ponte vai aturar 20 anos que eu sou responsável, que eu conheço de madeira. A madeira sincera, madeira angico, champanhe e garapeira. Aquela ponte vai ficar pro resto da vida. Meu mandato vai passar e vai ficar aquilo lá para a história. Não é 5, não é só um tubo que precisa não. Lá precisa de mais de 10. Está lá só para a perseguição do prefeito. Foi lá e cancelou, rapaz. Não é para mim não, gente, é para o povo. Isso aí é perseguição política. Os 4 anos vai passar, vai ficar uma história. Mas a política já passou, prefeito. Você é um cara inteligente, esquece a picuinha de política, vamos fazer o melhor para Guarantã. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, nós estamos aqui para fazer o melhor para o povo. Muito obrigado a todos. Os vereadores que concordam com o projeto de lei legislativo número 034 de 2025 seja discutido e votado em regime de urgência
e urgentíssima continue como estão, e ao contrário que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade o projeto de lei do legislativo número 034/2025 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e ao contrário que se manifestem. Declaro aprovado o projeto de legislativo número 034/2025 por maioria. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do requerimento número 017 de 2025. Requerimento 017/2025, excelentíssimo senhor Celso Henrique Batista da Silva, presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso. O vereador que esta subscreve com assento nessa augusta Casa Legislativa vem respeitosamente requerer Vossa Excelência, com fundamento no artigo 278 do Regimento Interno dessa Casa de Leis e na Lei Orgânica Municipal e demais disposições legais aplicáveis. E após a anuência do soberano plenário, solicitar ao excelentíssimo prefeito Márcio, o prefeito municipal, o que segue. Com a finalidade de assegurar a transparência e pleno exercício das funções fiscalizadoras, esta Casa Legislativa, apresentamos o presente requerimento de informações com o objetivo de obter informações e dados detalhados sobre a adesão e execução do programa Fila Zero na cirurgia, Programa Estadual de Cirurgias, Consulta e Exames Complementares Seletivos no âmbito do Estado de Mato Grosso, considerando a relevância do Programa para a Saúde Pública Municipal e a necessidade de monitorar a efetividade das ações e a correta aplicação dos estudos e dos recursos, solicitamos que o Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhe a esta Câmara as seguintes informações. Adesão ao programa. Informar se o município de Guarantã do Norte abriu ao programa Fila Zero na cirurgia, Programa Estadual de Cirurgias, Consultas e Exames Complementares Eletivos do Estado de Mato Grosso, em atendimento ao decreto número 1083, de 10 de outubro de 2024, e a portaria número 0728/2024, em caso afirmativo, apresentar cópia do termo de adesão. Item 2. Dados quantitativos de atendimentos. Número total de cirurgias realizadas, discriminando por especialidade e tipo de processamento e tipo de procedimento, caso o município faça parte do programa. Número de consultas e atendimentos em cada especialidade média abrangida pelo programa, caso o município faça parte do programa. Número de procedimentos diversos, exames, etc., realizados, caso o município faça parte do programa. Total de pacientes beneficiados e atendidos, com detalhamento, se possível, por faixa etária e perfil epidemiológico, caso o município faça parte do referido programa. Terceiro item. Dados qualitativos e de avaliação. Relatórios de avaliação de qualidade dos serviços prestados e da satisfação dos pacientes, incluindo, se disponíveis, pesquisas de opinião ou indicadores de qualidade, caso o município faça parte do programa. Informações sobre a ocorrência e incorrências ou complicações e as medidas adotadas para solucioná-las. Item 4. Dados financeiros. Demonstrativo completo dos gastos e investimentos realizados com o programa Fila Zero desde sua implementação até a presente data, discriminando por tipo de despesa, materiais, medicamentos, honorários profissionais, serviços terceirizados, etc. Identificação das fontes de financiamento, recursos próprios do município, transferências estaduais, federais, emendas parlamentares, etc. E os valores correspondentes. Item 5. Informações sobre a estrutura e recursos envolvidos. Detalhes sobre a capacidade de atendimento dos hospitais, clínicas e unidades de saúde envolvidas na execução do programa. Relação e descrição dos equipamentos utilizados e sua disponibilidade para os procedimentos. Quadro de recursos humanos dedicados ao programa, incluindo o número de profissionais e de cada especialidade em suas expectativas cargas horárias.
Item 6. Processo de acompanhamento e monitoramento. Descrição dos médicos, indicadores utilizados para o acompanhamento e avaliação contínua do programa. Informações sobre as reuniões de monitoramento, relatórios de progresso e planos de ação para aprimoramento da fila zero. Acreditamos que estas informações são cruciais para que esta Casa Legislativa possa exercer seu papel de fiscalização, garantindo que o programa Fila Zero continue a cumprir seu propósito de proporcionar acesso digno e eficiente aos serviços de saúde para a população de Guarantã do Norte. Solicitamos que as informações requeridas sejam encaminhadas a esta Casa Legislativa no prazo máximo de 5 dias úteis a contar do recebimento oficial deste requerimento. Aguardamos o encaminhamento das informações solicitadas em tempo hábil para análise e deliberação. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Guarantã do Norte, nesses termos, pede deferimento. Senhor Celso Henrique Batista da Silva, presidente, é o autor do requerimento. O requerimento está em discussão e votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e o contrário que se manifestem. Declaro aprovado por maioria dos presentes. Não havendo mais nada a se tratar... claro. Oi. Presidente, só fazer alguns comunicados, autorizo? Claro. Vereadores, eu acredito que todos os senhores têm ciência que nós criamos o grupo de trabalho através de uma solicitação do próprio Ministério Público para poder fazer a atualização da lei orgânica e do regimento interno, certo? Nesse grupo de trabalho foi portariado eu, o vereador Davi Marques, o vereador Irmão Alexandre e a vereadora Letícia. O que acontece? Nós despachamos para todas as secretarias da Prefeitura um documento, em anexo, um formulário, para que todas as secretarias pudessem contribuir com ideias para poder fazer a atualização da lei orgânica do município. Todavia, o prazo para que os secretários, o prefeito e a Procuradoria Jurídica do município se esgotou dia 15 de julho dessa semana. E nós não recebemos qualquer tipo de encaminhamento de ideias para atualização da lei orgânica. Na data de ontem, nós decidimos prorrogar por mais 5 dias. Tudo isso está documentado, oficializado. Ou seja, para a Prefeitura poder contribuir com as ideias que acharem pertinentes para a atualização da nossa lei orgânica municipal. Até porque a lei orgânica municipal é considerada como a Constituição do município. Por esse motivo, para no dia da manhã, não quererem alegar que foi feito tudo em 4 paredes. Ou seja, da forma mais transparente possível, nós optamos em fazer e, acima de tudo, evitar falácias futuras, certo? O segundo recado que eu gostaria de dar para os senhores é que hoje, às 18h30, 6h30 da tarde, nós teremos aqui a presença do deputado federal Emanuelzinho, que é do partido do vereador Davi e do partido do vereador Demilson. Todos os esportistas foram convidados, presidentes de associações, enfim. Nós estendemos o convite para o maior número de pessoas possível para podermos coletar informações, coletarmos sugestões, coletarmos demandas e construir políticas públicas para o desenvolvimento da cidade. Foi estendido o convite oficializado para o prefeito e também para a secretária de Cultura, Esporte, Educação e Lazer, que é a vice-prefeita Wanda Clemente. Vai estar disponível para os senhores, segunda-feira agora, as propostas de emendas ao projeto de lei sobre os veículos públicos, tá bom? Já estão todas feitas, está à disposição ali na sala da redação parlamentar, a partir de segunda-feira para os senhores ter ciência. Os que concordarem em assinar, nós pedimos para que façam o comunicado previamente e assinem as mesmas havendo o interesse. Lembrando, segunda-feira até meio-dia os senhores comunicar quem tem o interesse em assinar,
para que passe pela CCJ, volte para a nossa comissão, que é eu, a Veroni e a Letícia, para a gente soltar logo esse projeto, para depois não ficarem falando que o projeto está amarrado aqui na Câmara Municipal. Destaco que veio para a nossa comissão, né, Veroni? Segunda-feira esse projeto. Então, na nossa comissão está apenas 7 dias tramitando. Eu fiz a publicação de um vídeo onde autoriza, é um projeto de lei que eu estou querendo apresentar, onde autoriza a Prefeitura Municipal a fazer parceria com a organização do Hospital do Câncer, comissão organizadora, e o vídeo deu 14 mil visualizações em 24 horas, bateu mais de 500 curtidas, enfim, a população entendeu a necessidade da gente acabar com esses animais soltos de grande porte no perímetro urbano do município. O projeto de lei, a partir de segunda-feira, também vai estar na redação parlamentar. Os vereadores que quiserem assinar estão convidados para sermos todos autores da matéria. E, por fim, a semana retrasada, eu protocolei uma notícia de fato no Ministério Público em desfavor do ex-presidente da Câmara Municipal, Valcimar Fusinato, que é devido à prevaricação de ter sentado em cima das contas de governo do ano de 2022. E por que eu fiz isso? Para tirar a responsabilidade futura de nós, vereadores. Ou seja, demonstramos que não somos convenientes com a situação e que não fazemos parte dessa prevaricação, para não termos que responder futuramente, tá? Notícia de fato foi devidamente protocolada. É esse os comunicados que eu queria fazer, presidente. E, senhores vereadores, a equipe do Corpo de Bombeiro, eu está com as crianças aqui, pediu desculpa a todos os parlamentos, já coloquei no grupo lá, que deu imprevisto no efetivo do Corpo Bombeiro e não puderam estar presentes. Só para estar o comunicado aí, certinho? Não havendo mais nada a se tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a 16ª sessão extraordinária de 2025, às 9h24. Deus abençoe a todos.